Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa aula de número 9, dando continuidade ao assunto de termologia. Hoje a gente vai falar sobre gases, tá? Então a gente viu nos sólidos e nos líquidos um comportamento em que, quando eu adicionava uma determinada quantidade de calor, tanto o sólido quanto o líquido, ele sofria uma variação no seu volume, né, diretamente proporcional, e aí tinha os coeficientes de dilatação, enfim. No caso dos gases que a gente está estudando hoje, eles têm um comportamento bem particular, né? Então a gente estuda os gases de forma separada. Primeiro, o que acontece com o gás? Para a gente estudar o gás, a gente faz nele o que a gente chama de transformação. O que é uma transformação? É levar o gás de um determinado estado, e aí quando se fala estado, temperatura, pressão e volume, levando para um outro estado, né? Levando esse gás para um outro estado. Então aqui estado 1 e aqui estado 2. Onde eu terei uma nova tríade de pressão, temperatura e volume. Então, se eu conseguir variar essas grandezas aqui, que a gente vai chamar de variáveis de estado, eu vou estar fazendo uma transformação termodinâmica nesse meu gás, levando ele de um determinado estado, tá? Pressão, temperatura, volume, para um outro estado, tá? Então eu faço uma mudança nesse gás. Na verdade, são três transformações básicas que a gente vai estar estudando. Primeiro, a transformação isobárica. Isso quer dizer iso, quer dizer mesma. E bárica quer dizer pressão. Então, é uma transformação termodinâmica em que a pressão se mantém constante, se mantém a mesma durante esse processo, durante essa transformação. Então eu posso dizer que P1 é igual a P2 para esse processo isobárico, tá? É conhecido como a lei de Gay-Lussac. Vocês vão estudar também em química, tá? E o que é que diz essa lei? Ela diz o seguinte: se eu mantiver a pressão constante, em cima de um gás, aqui tem um gás, tá? Se eu mantiver a pressão constante nesse gás e aumentarmos a temperatura, ou variarmos a temperatura, a variação de volume desse gás vai ser diretamente proporcional, tá? Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter um aumento de volume. De que forma? Diretamente proporcional. Então o volume ele aumenta diretamente proporcional à temperatura, certo? Eu poderia fazer essa mesma relação, por exemplo, resfriando. Se eu tivesse esse gás aqui e colocasse gelo, eu ia baixar a temperatura e com isso eu teria um volume de gás menor, tá? Então isso aqui é diretamente proporcional, que num gráfico de volume em função da temperatura, isso dá uma função de primeiro grau,
uma função do primeiro grau, certo? E o Gay-Lussac verificou que na projeção desse gráfico para diferentes gases, o ponto onde eu tiver volume igual a zero corresponde a 0 grau Kelvin ou menos 273 graus Celsius, que é o famoso zero absoluto, né? O famoso zero absoluto. Deixa eu colocar aqui em cima. Menos 273 graus Celsius, que é o zero Kelvin. Isso daqui não é ok não, é 0 Kelvin, tá? Então, em laboratório a gente consegue projetar e encontrar empiricamente qual seria o ponto onde o volume desse gás fosse zero. A gente não consegue projetar para zero, mas muito próximo disso, tá? Muito próximo mesmo. Então, resumindo, a lei de Gay-Lussac, ela funciona para uma pressão constante, é a chamada transformação isobárica, onde eu tenho, se eu variar a temperatura para mais, o volume vai variar para mais. Se eu variar a temperatura para menos, o volume vai variar para menos. Isso implica que o volume dividido pela temperatura é proporcional a um elemento constante aqui. Elemento constante, CTE aqui, constante. Tá bom? Então guarda essa relação aqui. Nós temos outra transformação também. Transformação iso, que quer dizer mesma, volumétrica, que quer dizer mesmo volume. Então, mesmo volume. Então, a gente já imagina que no processo de transformação vai variar pressão e temperatura, tá? No estado 1 para o estado 2, tá? E o volume se mantém constante. Essa é a característica desse tipo de transformação, tá? Essa equação, essa relação é conhecida como a lei de Charles, tá? Que relação é essa? Olha, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura, tá? Esse aqui é o símbolo de proporcionalidade. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Isso numa relação linear também. Ok? Uma relação linear. Por quê? Se eu dobrar a pressão, eu dobro a temperatura. Se eu reduzir na metade, eu vou reduzir o outro na metade também. Um exemplo clássico disso é panela de pressão. Panela de pressão, você não vai variar o volume, né? Você não vai variar o volume. Vai ter uma dilataçãozinha, mas você não vai variar o volume. E aí o que é que vai acontecer? Aumentando a temperatura, óbvio que vai aumentar a pressão. E aqui, se eu for projetar o ponto para pressão zero, esse zero aqui também é o 0 Kelvin. Esse ponto aqui projetado. Desculpa. Ele é o 0 Kelvin, tá bom? Então, a gente pode concluir que na transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, tem livro que chama isocórica, tem livro que chama isométrica, tem questão do vestibular que chama isocórica, tem questões que chamam de isométrica ou de isovolumétrica, enfim. Pode ser qualquer uma das três. O volume é constante, então a relação entre pressão e temperatura
é proporcional a um elemento constante. Tá? Essa é a lei de Charles. Bom, transformação isovolumétrica. Está aqui no gráfico pressão-temperatura. E vamos agora para a nossa terceira transformação, que é a transformação isotérmica. A gente já falou de pressão, já falou de volume, só faltou temperatura, né? Então, isotérmica quer dizer mesma temperatura. É a lei de Boyle, né? O que quer dizer a lei de Boyle? A lei de Boyle quer dizer o seguinte: se eu conseguir manter a temperatura constante, ou seja, se eu variar pressão e volume nos meus estados, proporcionando uma transformação, mantendo a temperatura constante, tá? O que é que eu vou ter? À medida que eu aumento a pressão, aqui ó, à medida que eu aumento a pressão, o que aconteceu com o volume? Aqui eu tinha um volume maior, numa pressão menor. Quando eu apertei isso aqui, a pressão foi maior e um volume menor. Então isso quer dizer que é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Tá? Deixa eu colocar aqui um elemento constante aqui em cima. Tá? Então isso quer dizer que se eu aumento a pressão, eu vou diminuir o volume. Tá? Isso implica que a relação pressão-volume, para ela ser proporcional a uma constante, ela precisa ser um produto entre os termos aqui. Por quê? Porque se eu aumentar um, o outro tem que diminuir. Tá aqui, ó. Volume maior, pressão menor. Volume maior, pressão, dado aqui por esse manômetro, que mede a pressão, pressão menor. E aí quando eu pressiono e eu aumento a pressão, o volume reduz significativamente. Tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. Pressão e volume são proporcionais a uma constante, mas eles são inversamente proporcionais entre si. Tá? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Tá aqui o gráfico de pressão-volume, tá? Que mostra isso, né? Esse gráfico mostra que à medida que eu aumento, que eu diminuo a pressão, aqui de 320 centímetros de mercúrio para 80, o volume que eu tinha, que era 15, entre 10 e 20, 15, aumentou para 60. O volume em milímetro cúbico, tá? Então, diminuiu a pressão, aumentou o volume. É como se você pegasse uma bexiga, né, uma bexiga, e aí você conseguisse apertar bastante essa bexiga, de tal forma que ela ia reduzir de tamanho. Ou seja, o volume diminui, porque a pressão em cima dela aumentou. Tá? Então eu tenho três transformações. Transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Tá? Que a gente pode sintetizar com a chamada equação de estado, a equação geral dos gases ideais. Como assim, professor? Vamos lá. Eu tenho que... Desculpa. Se eu tiver no sistema isovolumétrico, volume constante,
constante. Isso implica que eu vou ter a relação entre pressão e temperatura proporcional a um elemento constante. Ou seja, eles são diretamente proporcionais entre si e aqui proporcional a um elemento constante, tá? O outro, se eu tiver pressão constante, aí eu vou ter a relação entre o volume e a temperatura proporcionais a um elemento constante, tá? A gente viu isso na transformação isobárica. Desculpa, tá, gente? Temperatura constante, transformação isotérmica. E aí eu tenho a relação entre pressão-volume constante. Se eu sintetizar as três relações, eu vou ter que ambos estados, ou seja, pressão, volume e temperatura, são proporcionais a um elemento constante. Que se eu pegar dois estados numa transformação, estado 1, estado 2, eu vou ter a seguinte relação: pressão no estado 1, volume no estado 1, temperatura no estado 1. Igual, porque isso é proporcional, proporcional a constante, né? Então, pressão, volume e temperatura no estado 2. Essa equação é chamada equação geral. A equação geral. Dela você pode obter a pressão, o volume ou a temperatura para diferentes tipos de transformação: isobárica, isovolumétrica ou isotérmica, tá bom? Mas a equação geral, né, a equação de estado, que diga. A equação de estado nos diz o seguinte, que esse produto aqui, ele é proporcional ao número de mols, da substância, e se a gente retirar esse símbolo, esse termo de proporcionalidade, e encontrarmos o valor dessa constante aqui graficamente, experimentalmente, a gente vai obter o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Essa constante que a gente encontra experimentalmente, essa constante aqui, que eu falei várias vezes, é a chamada constante dos gases ideais. Que aí, quando se diz constante, quer dizer que não muda, quer dizer que você está tabelado, tá? Você sempre vai encontrar ou 0,082 atm por mol Kelvin, ou no SI, no Sistema Internacional, 8,31 Joule por mol Kelvin. Isso aqui são constantes, tá, gente? A gente não precisa se preocupar mais com isso. Isso aqui é tabelado. A gente só precisa entender que essa proporcionalidade deixou de existir e passou a ser uma igualdade, porque a gente mediu esses valores constantes. E adicionamos esse N
eu vou explicar com maior detalhe na próxima aula. Ele vem da relação de Avogadro. Esse aqui é o número de mols da substância, que aí você vai relacionar as suas variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, a massa da substância que você está trabalhando, a massa do gás que você está trabalhando, tá bom? E na próxima aula também eu vou falar sobre gases ideais. Por que eu chamei de gases ideais? Não se preocupe que a gente vai falar disso com mais detalhes, tá bom? E aí vamos fazer um exercício, vamos fazer um exemplo de aplicação. Um recipiente provido de um êmbolo. Êmbolo quer dizer, gente, pistão. Eu tenho um cilindro, aí eu tenho um êmbolo, que é semelhante a o processo que a gente falou, que é o processo isotérmico, né? Essa figura aqui, ó, tá? Isso aqui é um êmbolo, isso aqui é um êmbolo, e esse elementozinho aqui é um pistão. E aí eu consigo movimentar esse êmbolo com esse gás confinado aqui, tá bom? Então, um recipiente provido de um êmbolo móvel contém um gás ideal. A gente só vai estudar os gases ideais, tá bom? E aí tem uma pressão de 1 atm. Já está colocando a simbologia do estado de número 1, ou seja, a pressão de número 1, pressão no estado 1 é 1 atm, uma atmosfera, tá? E o volume no estado 1 é de 4,5 litros. A uma temperatura T1, 0 graus Celsius, tá? Aquecendo-se o recipiente, então eu saio do estado 1 e vou para o estado 2. Então eu tenho uma transformação termodinâmica, tá? E aí eu tenho aquecendo o recipiente, o gás se expande. Expandir quer dizer aumentar volume, passando a ocupar um volume V2. Então ele não diz qual é o volume V2, é o que ele quer saber, tá? E com uma pressão P2, pressão P2 de 1,5 atm, e uma temperatura T2, 273 graus Celsius. E aí a pergunta simples: qual o valor de V2? Qual o valor do volume V2? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essas temperaturas para escala Kelvin. Por quê? Porque senão a gente vai encontrar aberrações aqui, volume negativo, pressão negativa. Isso aqui não existe, a gente tem que trabalhar no SI. Então a temperatura T1 ser 0 mais 273, ou seja, 273 Kelvin, tá? Tá aqui, temperatura T1, 0 graus Celsius, 273. Temperatura T2, 273 mais 273, tá? Isso aqui vai dar 6, 714 vai 1, 2, 2 e 1, 5. Então isso dá 546 Kelvin, tá bom? Nesse caso, eu tive variação de pressão, volume e temperatura. Então, eu vou usar a equação geral dos gases ideais. Dos gases ideais, desculpa. Pressão P1 é 1 atm. Volume V1, 4,5 litros. Temperatura T1, 273
Kelvin. Pressão 2, 1,5. Volume 2 eu não sei. E a temperatura 2, 546 Kelvin, tá? Pois bem, agora vamos isolar o V2. Eu tenho 1,5 multiplicando, ele vai passar para baixo dividindo. Vamos organizar isso aqui. 1 vezes 4,5 vai ficar 4,5 aqui em cima. E aqui embaixo, 273. Esse estava multiplicando, passa para baixo, dividindo. Esse está dividindo, passa para cima, multiplicando, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui. 4,5 vezes 546 dividido por 273 vezes 1,5. Isso dá 6 litros, tá? Aqui eu poderia simplificar, né? 4,5 com 1,5, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 3. Poderia simplificar isso aqui também. 546 com 273, isso aqui vai ficar 1, isso aqui vai ficar 2, 2 vezes 3, 6, tá? Um outro exemplo de aplicação. O recipiente contém um volume de 10 litros de dióxido de carbono gasoso a uma temperatura de 27 graus Celsius, aquecendo o conjunto, deixando o êmbolo deslocar livremente. A pressão se mantém constante. Então, a pressão se mantendo constante, eu tenho a transformação isobárica. E na transformação isobárica, eu tenho que P1 igual a P2. Não vai variar a pressão. Então, vai variar a temperatura e vai variar o volume, tá bom? Bem, 10 litros de CO2 a uma temperatura de 27. A gente já sabe que essas temperaturas devem estar em Kelvin. Esse aqui vai ficar mais 273. Isso dá 300 Kelvin. T2 vai ser 177 mais 273. 10, 14, 15. Então vai dar 450 Kelvin. Kelvin. Então, substituindo volume 1, que é 10, sobre a temperatura 1, 300. Volume 2, que eu não sei, né? Não sabe aqui o volume 2. Mais a temperatura 2, eu sei que é 450, tá bom? Então, eu posso simplificar aqui, ó. E posso simplificar aqui também. Então, o V2 vai ser igual a 45 por 3, certo? Isso vai dar 15 unidade litro, porque o volume está em litro, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar sobre a lei de Avogadro e começar a falar sobre a
primeira lei da termodinâmica, tá bom? Um abraço e até lá.